Hoje eu estava conversando com uma pessoa triste, meio que deprimida, e a razão da sua tristeza e depressão era porque ela percebia que não estava vivendo o ministério no qual ela tinha sido chamado, não estava vivendo. E à medida que eu conversava com aquela pessoa, eu percebia que o que ela tinha era um problema comum em nossa geração. Quando nós temos uma visão baixa e pequena da verdade de Deus, do Evangelho, a nossa ideia de ministério é tão baixa e pequena quanto esta visão. E todos as ideias que fluem daí são assim. E à medida que eu conversava com ele, eu lembrava de homens que viveram como nós. Um deles, por exemplo, William Tyndale, que nasceu em 1494 e que estava ali no auge da reforma. E ele, um homem sábio, inteligente, com uma vida confortável, resolveu traduzir a Bíblia para o povo inglês, em inglês, o que era proibido, né? Ele sendo um homem da igreja, e ele enfrentou todos os riscos para traduzir a Bíblia. E é óbvio que a época era especial, porque tinham acabado de inventar a maneira de se copiar fazer várias cópias, não era mais manual, então aquilo podia se difundir. A ideia dele era que todos os meninos que trabalhavam lá na Inglaterra, e do pobre ao rico, todos os homens tivessem acesso ao Evangelho na língua deles. E ele começou a fazer a tradução direto do grego e do hebraico, e ele foi perseguido, teve que fugir para a Alemanha. Na Alemanha encontrou Lutero incentivou ele, já que Lutero estava fazendo exatamente a mesma coisa, traduzindo a Bíblia para o alemão. E William Tyndale, ele foi um mártir por causa disso. Sua Bíblia começou a ser contrabandeada para a Inglaterra, e ele foi condenado, foi traído por alguém próximo, ali estava na Bélgica, e ele morreu. Ele foi, tiveram um ato de misericórdia, ele foi condenado à fogueira, mas o ato de misericórdia que tiveram era que enforcariam ele minutos antes dele ser queimado. E é o que aconteceu. Ele foi com 43 anos, 44, não é? Enforcado e queimado, e suas cinzas jogadas no rio para sumirem, desaparecerem. Por quê? Não é? Por que esses homens faziam isso? Porque eles iam contra tudo que é natural no ser humano, que é a autopreservação. Porque que eles iam em direção a algo que colocava tudo em risco. No período final do Novo Testamento, o apóstolo João teve uma visão do céu, e viu um altar, e sobre o altar ele viu as almas de todos os homens que foram martirizados por causa do Evangelho. E João disse que essas almas perguntavam a Deus quanto tempo se passaria até Deus vingar o seu sangue, Deus se levantar em triunfo e vingar o seu sangue. E a resposta de Deus é perturbadora, em Apocalipse 6:11, é assustadora, principalmente para uma geração igual a nossa. É uma resposta que não encaixa no Evangelho da nossa geração, nem na nossa ideia de ministério. Diz assim: então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser assassinados como eles. Em outras palavras,
existe um número de mártires determinado por Deus, e esse número precisa ser completado até que ele venha. Precisa ser completado antes de vir a consumação, até que Deus faça a justiça. E continua assim: descansem, diz o Senhor, até que se complete o número dos que devem morrer, como vocês morreram. Isso é assustador, porque isso não se encaixa. Como é que você pode encaixar o evangelho que é pregado em 90 e poucos % de todos os cultos nos nossos dias no Ocidente, com a ideia não só de que esses milhares e milhares foram mortos de maneira cruel, mas que Deus diz em resposta a eles: olha, precisa ser completado o número dos que vão ser assassinados. Eu tenho determinado um número de pessoas que vão ser assassinadas por causa da verdade. E enquanto esse número não se completar, vocês esperem. Os conservos de vocês, os irmãos de vocês, os salvos pelo sangue do meu filho, como vocês foram, esperem até completar o último assassinato necessário. Durante os primeiros 300 anos do cristianismo, a igreja cresceu no solo úmido do sangue dos mártires. Até a época do imperador Trajano, que é 98 depois de Cristo, havia uma perseguição permitida, mas não era oficial. Então ela acontecia e não acontecia, ela dependia de muitas coisas. Os judeus que inflamavam as pessoas, ou alguns interesses, não é? Como por exemplo, em Éfeso, as pessoas que vendiam imagens da deusa Diana acharem que estavam sendo prejudicados. Então havia uma perseguição que era permitida, mas não era oficial. Do imperador Trajano até Décio, 250 depois de Cristo, a perseguição era oficial. Só que ela era local, ela dependia do governador ou dos líderes de cada cidade, de cada província, de cada lugar. Mas a partir disso, não é? A partir de Décio até 311, a perseguição foi oficial, intolerante, generalizada para com todas as pessoas. Décio odiava os cristãos, temia o impacto que ele tinha, que eles tinham no Império Romano, nas reformas que ele propunha. Então houve uma perseguição implacável por todas as pessoas que se convertiam, que eram regeneradas, de 250 a 311, até que saiu a situação de essa perseguição ser abrandada. E um escritor do período diz assim: o horror se espalhou por todas as congregações, todas as igrejas, e o número daqueles que renunciavam à fé foi enorme. Foi enorme o número de pessoas que falaram: não, estou fora. Não houve falta, no entanto, dos que continuaram firmes e sofreram martírio, mas não se entregaram. E à medida que a perseguição se tornou mais ampla e mais cristãos morriam de maneira mais intensa, o entusiasmo dos outros cristãos e o seu poder de resistência se tornaram cada vez mais fortes. Então, durante 300 anos, os cristãos, ser cristão como nós, era um ato que colocava imediatamente em risco sua vida, todos os seus bens, e seus filhos, e sua mulher, e toda a sua família. Todas as pessoas sofriam, perdiam a vida, as posses, a família, e isso era um teste, não é? Da onde a igreja brotou, de quem de fato as pessoas amavam mais. E Deus disse lá na visão para João: olha, importa ainda que o número seja completo. Há outras e outras pessoas, ou seja, acima do martírio de cada crente, de cada filho de Deus, estava um Deus soberano que havia determinado o número de quantos seriam assassinados.
até que a história humana chegasse ao fim. Tindale, como eu falei no início, está entre esses, como tantos outros. Ou seja, eles têm um papel especial na implantação, no fortalecimento da igreja, sabe? Eles têm um papel especial na tarefa de calar a boca de Satanás, como lá em Jó 1, de 9 a 11, de que os homens só servem a Deus por interesse, de que se não fosse Deus dar coisas boas aos homens, nenhum homem jamais o serviria. Ou seja, Deus não é digno do amor. O sangue dos mártires, a história da igreja, é uma declaração a Satanás, a um povo que ama a Deus. Eles podem perder a vida, eles podem perder os bens, eles podem ver suas famílias serem assassinadas. Como diz o hino de Lutero, se temos que perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Nesse contexto, a pessoa que conversou comigo sobre ministério não entendia nada sobre o ministério. O martírio não era acidental, não era Deus sendo pego de surpresa, não era um fracasso do evangelho. É óbvio que pelas medidas, pela maneira pragmática que a igreja vive hoje e determina o que é um sucesso, essa foi uma época de fracassos, de pessoas pobres, de pessoas sem recursos, de pessoas sendo assassinadas. Essas pessoas não conheceram o evangelho da prosperidade, a teologia da prosperidade, os cultos para que as pessoas fiquem ricas e tenham toda sorte de conforto. O texto deixa claro que Deus não foi pego de maneira inesperada, que Ele mesmo determinou o número dos que iriam morrer assim. Isso não é uma derrota, sabe, da causa de Cristo. Deus nunca está sendo derrotado. Quando esses milhares e milhares foram mortos, quando Tindale, que traduziu a Bíblia, foi morto, quando os milhares morreram na Idade Média, na Reforma, e hoje, em nosso mundo, isso faz parte do plano de Deus, que nenhuma estratégia humana poderia pensar, não é? Seria capaz de pensar, de projetar, como algo que daria toda a glória a Deus, e triunfará, sabe? Por causa do poder da graça na vida dessas pessoas. É isso que Pedro disse. Vocês não podem ver Cristo, mas vocês exultam, cheios de alegria, embora sofrendo. Isso espanta o mundo. O que isso nos ensina é que o ministério é muito mais valioso que a vida. Sabe, de acordo com o Novo Testamento, ministério não é o que nós convencionamos hoje, e ficamos pensando que porque, como essa pessoa casou, tem menos tempo, e agora está deprimida porque não está vivendo o ministério que supostamente acha que devia viver. Ministério é tudo o que os cristãos fazem. Tudo o que os cristãos fazem é um ministério. E o objetivo, um dos objetivos de estarmos reunidos aqui, de haver pastor, igreja, mestres, como a Bíblia diz, é equipar os santos para a obra do ministério. Todos os cultos têm o propósito de equipar os santos para a obra do ministério. Todos os cristãos estão em ministério. Os ministérios são tão diversos quanto é diverso a quantidade e a diferença de cristãos. Ou seja, ministério na Bíblia não é um cargo, ministério é um estilo de vida. Um estilo de vida dedicado a mostrar ao mundo aquilo que é mais valioso e precioso, a glória de Cristo. É um estilo de vida que mostra ao mundo e promove a fé na verdade. É um estilo de vida que mostra ao mundo o coração de Deus, a santidade de Deus, em todos os lugares, sabe? Misturado em todos os lugares. É
a vida que promove a santidade e uma visão de Deus nas outras pessoas. Nesse sentido, a única vida que vale alguma coisa é o ministério. É isso que a Bíblia ensina para nós, que o ministério é a coisa mais importante que existe em nossas vidas. Não importa se o homem é um grande empresário, ou se ele trabalha varrendo as ruas, cumprir o ministério dele é mais importante do que ficar vivo, do que viver, do que tudo que compõe aquilo que nós chamamos de viver. A coisa mais importante na vida de alguém regenerado é o ministério. E o ministério é o estilo de vida de todos aqueles que foram regenerados, que vivem para promover a glória da verdade de Deus ao mundo, a glória de Cristo. E isso é mais importante do que permanecer vivo. É por isso que Tindeu morreu. É por isso que esses milhares e milhares e milhares de homens viveram o seu ministério e morreram. Eles não tentaram sobreviver para viver o ministério ou para ter o ministério, porque o ministério é mais importante que a vida. A igreja existe para equipar todos os santos para o ministério. E o ministério não é, um cargo. É o estilo de vida de todos os regenerados. Eles estão em ministérios, eles vivem o ministério. E a vida dessas pessoas nos mostra como nós devemos viver de maneira radical o chamado de Deus para vivermos em ministério de maneira consagrada a Deus. Paulo fala sobre o ministério, ele diz: todavia, em Atos 20, 24, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor me confiou. Ou seja, eu não tenho a vida como preciosa se eu puder viver o ministério, porque o ministério é mais precioso que a vida. Essa visão centrada em Deus, na soberania de Deus, de que mesmo cada número de Marte foi determinado por Ele, e nada vai acontecer, nem antes nem depois, em que todos os que Ele determinou que testificassem assim, nos mostra, não é? O chamado, o nosso chamado, nos mostra o que é ministério, como ele é um estilo de vida daqueles que nasceram de novo, e como ele é mais importante que a vida. Essas pessoas colocaram em risco a família, a vida e os bens, porque o ministério é mais importante que a família, a vida e os bens. O ministério é mais importante que a vida. Então, Lutero, vivendo o ministério, disse: temos que perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, Ele nos dará seu reino. Isso é ministério. Toda a agonia daquela pessoa era baseada em algo fútil. Ela gostava de fazer alguma coisa, e ela não estava podendo fazer aquilo que ela gostava de fazer, exercendo um cargo que ela achava que devia exercer. Então Paulo diz: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério, realizar o ministério dado por Deus, que é esse estilo de vida que engrandece Cristo, que mostra a Deus ao mundo, que é uma declaração da verdade de Deus ao mundo, é mais importante que nossas vidas. Imagina que, nós estávamos meditando no momento do louvor, imagina que tipo de orações, essa visão de ministério, devia nos levar a cada dia. Talvez você pense: por que as pessoas não tentavam salvar a sua vida para realizar o ministério? Mas isso não faz nenhum sentido. Pelo contrário, a forma de perder a vida
pode ser o ponto central do nosso ministério. Certamente foi o ponto central do ministério de Cristo. O ministério de Cristo na terra tinha como ponto central o seu assassinato, a sua morte, aos 33 anos de idade, 10 anos mais jovem que eu. Não precisamos nos afligir em como nos manter vivos para concluir nosso ministério. Eu não preciso estar preocupado se eu vou morrer e como vai ficar o meu ministério, porque isso não faz nenhum sentido, porque o ministério é mais importante que a vida. A vida existe por causa do ministério. Então, Deus determinou todas as coisas por causa do ministério de todos nós. Então Deus determinou o tempo do nosso serviço. Um homem vivendo nessa fronteira, ele disse: se Deus tem um trabalho para mim, eu não posso morrer. Em outras palavras, eu sou imortal até o ministério ser concluído. Mas quando o ministério é concluído, não há mais razão para a vida. É isso que o apóstolo Paulo falou. É isso que os mártires tinham em seus corações para enfrentar a morte. O mundo não queria ouvi-los. O mundo não dava oportunidade deles testemunharem. O mundo não deixava eles falar a respeito de Cristo. Mas eles estavam em ministério. Então, era como se os mártires dissessem: se vocês não deixam nós falarmos, nós vamos morrer, para mostrar a vocês como Cristo é precioso para nós. Se vocês não querem ouvir a nossa voz, quando o fogo estiver sendo aceso, quando os leões estiverem sendo soltos, vocês vão perceber o tesouro que Cristo é, como Ele é o amado da nossa alma. Essas pessoas estavam na plenitude do ministério, porque o ministério é esse estilo de vida que mostra a glória de Cristo ao mundo. Por isso o ministério é mais importante que a vida. Sabe, Paulo confirma com essas palavras a necessidade absoluta que nós temos da graça de Deus para a vida, para a vida que é esse ministério. Ele diz em 1 Coríntios 15:10: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Quando ele está falando sobre o ministério, ele está dizendo: é a graça de Deus, é a isso que a graça de Deus nos impulsiona, ao ministério de todos os santos. Paulo percebeu que a primeira parte desse versículo poderia ser mal compreendida, não é? Que ele diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a graça não foi inútil, porque eu trabalhei mais. Alguém podia pensar: ele trabalha, então a graça de Deus lá no início fez algo maravilhoso por ele, e agora ele trabalha em gratidão à graça de Deus. Mas Paulo, apesar disso ser verdade, não é? Isso era compreender mal a verdade. Ele está dizendo de fato que Deus deu uma graça no passado que transformou a sua vida. Mas alguém podia pensar que o ministério dele era simplesmente a reação a essa graça em gratidão. Ele estava então fazendo e vivendo isso, dando o mais duro que ele pudesse em gratidão. Isso seria uma verdade, mas seria parcial, e verdades parciais e distorcidas não expressam a verdade, acabam expressando o engano. O retrato do ministério cristão que Paulo quer imprimir em nossa mente, na minha mente, na mente de vocês, prossegue. Ele diz: contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Não é que eu estou respondendo à graça lá no passado de Deus, a graça de Deus continua operando isso em mim, é ela. A graça opera em mim, essa vida, esse estilo de vida que é o ministério. Não há dúvida de que Paulo estava cheio de gratidão a Deus pelo que Deus tinha feito no passado.
E é óbvio que essa gratidão nutria a fé dele no presente e no futuro, as belas memórias de tudo aquilo que Deus fez, resgatando aquele fariseu furioso. Mas ele diz: não, mas é a graça de Deus que garante o meu ministério hoje, e é a graça de Deus amanhã que vai garantir o meu ministério até o fim, porque a graça de Deus é que opera o ministério em nós, e o ministério em nós é mais importante que a vida. Eu não me importo se a vida vai ser perdida aí, sabe? Ele não fala simplesmente sobre a graça divina, ele diz: contudo não eu. Ele quer exaltar a graça. E a vida, o estilo de vida que é o ministério, é o estilo de vida que a graça produz em nós, que exalta a Cristo, contudo não eu. Então, por isso o apóstolo Paulo pode dizer em Filipenses 1:29, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ministério. O ministério não era ele ocupar um cargo em algum lugar, senão cada vez que ele era preso e ficava na iminência da morte, ele pensava: acabou tudo, acabou o ministério, acabou tudo, não é? Eu preciso ficar vivo por causa do ministério. Não, para mim o viver é Cristo, o viver é o ministério, é a expressão de Cristo, e o morrer é lucro, porque aí é estar com Cristo. Então, 2 Coríntios 5:8, ele diz: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Os crentes, os regenerados, os verdadeiros cristãos, eles não têm nada a ver com a teologia do século 20, 21. Eles estão vivendo o ministério, que é um estilo de vida que o mundo sequer pode compreender. Leva a esse um monte de mártires, e Cristo morreu para nos libertar assim, para essa espécie de vida. O propósito é nos libertar de todos os medos e de todos os desejos escravizantes da nossa alma, que nos impede a obediência radical a Cristo, que é o ministério, que é viver o ministério. Essas duas coisas nos impedem. Não é aquilo que a pessoa achava que estava impedindo ela, mas os medos e os desejos escravizadores é que nos impedem da obediência radical, nos impede daquilo que a Bíblia chama de ministério de todos os santos, de todos nós. O alvo é sermos tão livres do pecado, dos pecados escravizantes, dos desejos escravizantes, que as pessoas vejam a glória de Deus em nós e possam glorificá-lo. Foi o que aquela geração viu. Aquela geração viu um bando de homens que diziam todo dia para eles: Deus, Cristo, a revelação, a glória de Cristo, a verdade de Deus é mais importante que a vida, é mais importante que os bens. Vocês não têm como impedir de nós declararmos a glória de Deus, porque quando vocês nos matam, vocês fazem a gente dar um testemunho mais evidente de que Ele é totalmente desejável, totalmente precioso, e esse é o nosso ministério. Viver então baseado na graça é um caminho de liberdade para viver o ministério, incluindo a liberdade da escravidão ao medo da morte. E quando nós falamos da escravidão ao medo da morte, não adianta algum ser humano dizer que não tem medo da morte, não é? Porque a Bíblia usa esses termos. Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo. Para quê? E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Esse texto diz que todos os homens estão escravizados pelo medo da morte, mas que os homens regenerados foram libertos desse poder.
E é por isso que eles puderam viver e saber que o ministério era mais importante que a vida. Você alguma vez já parou para pensar em quantas dependências e disfunções da personalidade e desordens da nossa vida, da vida do ser humano em geral, se originam do medo reprimido que ele tem da morte? O rei dos horrores. Você pode dizer, e é verdade, olha, poucas pessoas vivem o dia a dia com a sensação consciente da morte. E é verdade, não é? Contudo, o texto diz que todos os homens são escravos, porque todos os homens têm medo da morte. Contudo, o texto diz que Cristo veio morrer por aqueles que durante a vida toda estiveram escravizados pelo medo da morte. Algo profundo aqui. Todas as pessoas estão escravizadas constantemente pelo medo da morte, mas elas estão escravizadas, não vivendo isso conscientemente, segundo a segundo, momento a momento, mas elas estão escravizadas pelas mil maneiras diferentes que elas tentam evitar esse medo, que elas tentam não pensar nisso, que elas tentam se livrar dessa realidade. Elas estão escravizadas na negação da morte. O apóstolo Paulo diz assim em 1 Coríntios 15, 32, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas isso não é uma exultação da liberdade. Ele está falando que é assim que o homem vive. O homem tenta se anestesiar, vamos comer, vamos beber, vamos nos divertir. A gente vai morrer um dia, não vamos pensar nisso, vamos nos divertir agora. Esse medo empurra o homem para desejos escravizantes. Não vamos pensar, vamos escapar de pensar nisso. Nós não queremos nem pensar nisso, vamos comer, vamos beber. Porque a morte espreita como um grande inimigo. E nós nos tornamos escravos na ilusória fuga de não pensarmos na morte, até que nós temos que enfrentar um inimigo. Até que finalmente todos os homens têm que estar diante da morte. Agora a Bíblia diz, Jesus morreu para libertar homens que viviam nessa escravidão. Agora esses homens sabem que o ministério é mais importante que a vida. Agora eles podem cantar: se temos que perder família, bens, poder. De que maneira Cristo nos liberta do medo da morte, nos liberta para vivermos o tipo de entrega amorosa que o ministério nos chama? Que tipo de vida, não é? Que tipo de libertação todos aqueles homens tiveram que ter para ter um estilo de vida que os colocava de frente para a morte, das maneiras mais terríveis que o homem pode imaginar. É só nós olharmos rapidamente cada frase. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, o termo que ele usa aqui, filhos, fala dos versos anteriores, em referência aos descendentes espirituais de Cristo, não é? O Messias, como está em Isaías 8, 18 e 53, 10. Esses são os filhos de Deus, aquelas pessoas nas quais Jesus em João 17 ora dizendo: não oro pelo mundo, mas oro por aqueles que do mundo tu me deste. Ou seja, Deus enviou o seu Filho em vista à salvação, não é, desses homens e mulheres. E o autor continua: ele também participou dessa condição humana, não é? Visto que os filhos de Deus, visto que aqueles que Deus deu a Cristo tinham corpo, não é, e uma vida humana, ele também participou da condição humana. O Filho de Deus existia eternamente, não é? Como a palavra eterna, como está em João 1 e Colossenses 2, 9. Mas ele assumiu carne e sangue e vestiu sua divindade
com humanidade. Ele se tornou totalmente homem e permaneceu totalmente Deus. Este é o mistério da encarnação de Cristo. No Evangelho, muitas pessoas dizem assim, nós entendemos muitas coisas, e graças a Deus, muitas coisas estão aqui para serem entendidas completamente por nós, mas um regenerado, um homem que foi salvo, nunca diz que creu porque ele consegue compreender totalmente as coisas. Nós não conseguimos compreender completamente a encarnação, Jesus ser 100% homem e 100% Deus, mas isso não faz nenhuma diferença para nós. A razão para Cristo se tornar humano é porque ele tinha que morrer. Como Deus pré-encarnado, ele não podia morrer por nós, o povo de Deus. Então ele teve que ter um corpo, mas unido a carne e sangue ele pôde. O alvo dele era morrer. Ele nasceu para morrer. O centro do seu ministério era a morte. Para quê? O autor diz, para que derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Como? Como ao morrer, Cristo desfez o poder do diabo, cobrindo todos os nossos pecados, como está em Hebreus 10, 12. Significa que Satanás não tem mais nenhum poder legítimo sobre nós, para nos acusar diante de Deus, porque esse é o único poder que Satanás tem. Porque o salário do pecado é a morte, porque a justiça exige a morte de todos os pecadores. Então Paulo em Romanos 8,33 diz, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, com que base? Por meio do sangue de Cristo, como diz Hebreus 9,14, Romanos 5,9. A arma de Satanás contra nós é o nosso pecado. A única arma que Satanás tinha contra mim, contra você, é o seu pecado. A Bíblia diz, Jesus desfez a arma de Satanás, não tem mais. Ele venceu. A morte de Cristo foi o poder que tirou das mãos de Satanás a única arma que ele tinha, que era nos acusar diante de Deus. Nesse sentido, Satanás é completamente impotente. É por isso que o mundo jaz no maligno, mas no Filho de Deus ele não toca. Ele não pode destruir aqueles por quem Cristo morreu. Ele não pode desenvolver um processo bem argumentado de pena de morte para aqueles por quem Cristo derramou seu sangue, porque eles estão absolvidos pela morte do Filho de Deus. Então eles estão livres. Então o texto diz, e libertasse aqueles que durante a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Assim, nós estamos livres do medo da morte, pela justificação de Cristo. Porque o terror da morte é o pecado humano. E diante de nós só existe graça. Graça eternamente. Nós fomos alcançados pela graça. A graça está operando em nós hoje, o ministério, como Paulo disse, e é a graça que vai operar em nós nos próximos bilhões de anos. Tudo que nós temos à nossa frente é graça. Satanás não pode derrubar esse decreto de Deus. Quem os acusará, se Deus os justificou, o juiz? E Deus quer que essa segurança definitiva, o fato de nós não estarmos mais debaixo da lei, que exige a morte, e a única arma de Satanás, que é o nosso pecado, que exigia a nossa morte por causa da lei, Deus quer que essa segurança definitiva apresente um efeito imediato em nossa vida. A intenção dele é que esse final certo, seguro e feliz remova a escravidão e o medo presente, para que nós possamos viver o ministério como todos aqueles homens e possamos entender que a morte não atrapalha o ministério, não é? Porque o ministério é mais importante que a vida. Senão precisamos temer o último e maior inimigo, que é a morte. E se nós de fato não tememos o último inimigo e o maior inimigo, que é a morte, então nós não temos que temer mais nada.
todos os temores que o mundo impõe para que nós não vivamos o ministério foram destruídos. À medida que aqueles homens, como todos aqueles que foram libertos por Cristo, não temiam mais a morte, o que o mundo poderia fazer a não ser sofrer, entre aspas, o efeito do ministério deles até o fim. Essa é o que Deus diz: não precisamos temer o último inimigo, não precisamos temer mais coisa alguma. Então nós estamos livres para viver o ministério, livres para a alegria, livres para ver a vida esvaindo e dizer: eu não me importo, porque o ministério é mais importante que a vida, sabe? Essa é a liberdade dos filhos de Deus. Essa é a liberdade que Cristo proporcionou, tirou todas as armas de Satanás contra nós. Então Ele libertou eles do medo escravizante da morte. Imagine duas pessoas pulando do avião, não é? Eu não sei, tem pessoas que acham isso divertido, não é? Eu acho que de certa forma devia ser divertido. Então, mas certamente falou para mim: eu queria voar, mas eu queria ser igual um pássaro, não é? Porque voar é legal, igual um pássaro, segundo ele. Mas imagine você então pulando do avião. As duas pessoas estão livres, não estão amarradas, não estão presas, não estão restritas, não estão presas a nenhuma outra coisa, elas estão livres como os pássaros. Elas não têm asas, tá? Só que há uma diferença crucial entre essas duas pessoas mergulhando. Uma tem paraquedas e a outra não tem paraquedas. Isso muda a sensação de liberdade, né? As duas são livres. As duas estão livres no ar. Elas estão livres para cair por causa da força da gravidade. Mas só uma delas não está livre para se esborrachar no chão. Então, um é escravo da gravidade, e no fim, ele sabe que vai se espatifar e morrer, que a gravidade vai matá-lo. Se ele conseguir, de alguma forma, fingir que tem um paraquedas, não é? Criar uma ilusão, vamos dizer que ele fique caindo durante uns 30 anos. Se ele conseguir criar uma ideia de que ele tem um paraquedas, ele pode ter uma experiência interessante, não é? Porque se você tiver a plena segurança de que não vai acontecer nada, então pular de um lugar alto deve ser muito divertido. Tem uma bela paisagem, vento no rosto, não é? Mas se ele perceber que está condenado, você acha que alguém que está caindo do avião sem paraquedas consegue pensar: que nuvens bonitas, olha aquela praia, olha aquelas pedras? Ele não consegue mais. Ele não consegue mais porque agora ele está apavorado. Ele está com medo. Ele percebe que está condenado. E a alegria, não é, da chamada liberdade de estar voando vai desaparecer. Ele não tem liberdade. Ele tem liberdade, não tem nada prendendo ele, mas ele sabe: ó, vou morrer. Agora o mar já não é bonito, o céu não é bonito, a paisagem não está boa. Agora, se ele conseguir negar a realidade, ele talvez aproveite a queda, mas aí ele vai ser escravo da ilusão, de que ele não vai se esborrachar. Ele é escravo, não tem jeito. Ou ele é escravo do medo, ou escravo da ilusão, porque o final é inexorável, sabe? Ou ele vai sucumbir ao medo e ficar aterrorizado, ou ele pode criar a ilusão de que ele tem um paraquedas nas costas. Então não tem como fugir da escravidão. Ou ele é escravo do desespero, ou é escravo do auto-engano. A não ser que outra pessoa
o resgate, uma pessoa que tem um paraquedas. É isso que a Bíblia está dizendo: sem Cristo nós estamos sujeitos à escravidão. A escravidão. Nós estamos sujeitos a vida inteira à escravidão por causa da morte, por causa do medo da morte. Ou nós ficamos escravos por causa da morte, ao horror, ao pavor, ou ficamos escravos da ilusão de fingirmos que ela não está chegando. Nós não temos como fugir disso, é assustador. Quão desinteressadas as pessoas estão pela realidade da morte, ou seja, todas elas estão fingindo que estão com paraquedas, para tentar aproveitar a breve queda. Dá para ver algumas coisas bonitas na queda, mas é inevitável. A possibilidade de alegria e miséria depois da morte são trilhões de vezes piores do que tudo que acontece nesta vida. Este é o problema quando o evangelho sai do foco central e começa a achar que simplesmente ele tem que dar uma melhoradinha em Campo Grande. As pessoas gastam toda a sua energia em tornar a queda mais divertida e não pensam em nada em depois dela. A Bíblia compara esta vida à neblina que aparece agora, como nós estamos vendo de manhã quando está frio, e então logo se dissipa. Tiago 4,14. Isso dura alguns segundos. A Bíblia diz isso: a vida é aquela queda, são segundos, é breve, é uma neblina. Mas quando a Bíblia vai descrever a morte, ela diz, ela dura eras e eras e eras. Em Apocalipse 14:11 diz: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia e de noite. Não é terrível isso? A mesma Bíblia que diz, a vida do ser humano é uma neblina, essa mesma Bíblia diz, o tormento deles é para todo sempre. A Bíblia chama 60, 70 anos de neblina, e chama o fim dos seres humanos de um tormento sem fim. Da mesma maneira que ela usa uma linguagem forte para falar sobre a brevidade da vida, ela usa uma linguagem forte para falar sobre a imensidão depois da morte, milhares de eras. Isso quer dizer que morrer possui uma importância infinita. Essa questão do que acontece quando morremos devia ter um efeito despertador na mente, mas o que Paulo disse é que então o homem ele finge, eu estou caindo, vou fingir que não estou caindo, para ver se a vida é divertida. A morte, encarar a morte, fala sobre a verdadeira fé que está em nós e que é expressa em ministério. Fala se nossa fé é mera experiência subjetiva de sentimentos e que a igreja para nós não é nada mais do que uma companhia de pessoas que podem nos dar uma força na vida, nos solavancos da vida, uma rede de amigos. E encarar a morte é importante como um efeito de despertar, se nós estamos vivendo uma ilusão religiosa. Ajuda-nos a manter Deus no centro e a enxergarmos que o ministério é mais importante que a vida. Se a ideia de morrer nos traz mais tristeza por perdermos nossos amigos e o mundo do que a alegria de estar com Cristo, nós não podemos falar em ministério. Pensar na morte ajuda a nós sondar o quanto estimamos Deus, se nós estamos vivendo o ministério como aquelas pessoas que diziam, se vocês não deixarem nós falarmos, nossa morte vai dizer para vocês o quão Deus é importante e precioso para nós. Quando essa verdade, essa libertação de todos os homens que vivem escravizados pela morte, ou pelo pavor, ou pela ilusão, a tentativa de evitar em pensar no pavor, ela nos leva a viver uma vida, um estilo de vida que é um ministério,
que não importa se é sacrificial ou não, ou quanto é sacrificial, contanto que Deus seja exaltado. Então o apóstolo Paulo diz: para mim o morrer é lucro. Só quem pode dizer para mim o morrer é lucro, por quê? Porque o ministério é mais importante que a vida, pode dizer: para mim o viver é Cristo. Se o homem não pode dizer para mim morrer é lucro, ele não pode. Por quê? Porque a vida vai ser a escravidão do medo ou dos desejos que nos fazem esquecer o medo. Eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter prazer, eu tenho que ter isso, porque esses prazeres, o comamos e bebamos, nos faz esquecer da morte. O evangelho dos nossos dias, ele fala sobre o comamos e bebamos. Ele é focado exatamente na escravidão do pavor da morte, e não na verdade de que o ministério é mais importante que a vida. Então, se nós não podemos dizer para mim o morrer é lucro, nós não podemos dizer para mim o viver é Cristo. O viver é o ministério. Então, nós vamos estar vivendo no comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. A mensagem da igreja é essa mensagem profana do comamos e bebamos. E alguém acha às vezes que vivendo o comamos e bebamos pode estar vivendo o ministério, porque ao não entender nada sobre o evangelho, nós não podemos entender o que é o ministério, e nem o fato de que o que nós estamos fazendo nessa noite é equipar os santos para o ministério, que não é um cargo, mas o estilo de vida que exalta a Cristo em todas as coisas, em todos os lugares, exalta a Deus, exalta a sua santidade, exalta, glorifica. E quando nós estamos no comamos e bebamos, nós somos escravos dos confortos terrenos. Então o ministério já não é mais importante que a vida. Nós achamos que o servir a Deus é para nos proporcionar o comamos e bebamos. Então, toda a nossa ideia de ministério é algo falso e fato. E nós não conseguimos compreender como um Deus soberano pode dizer: não, vocês devem esperar, vocês que foram martirizados, devem esperar até que todos os que eu determinei no número exato de mártires se complete. Descansem enquanto esperam isso. Então nós vamos sentir uma compulsão, quando nós não somos libertos da escravidão, do pavor da morte, nós vamos sentir uma compulsão de negar a morte, tentando maximizar os nossos prazeres fora de Deus, os nossos prazeres que não são focados em Deus. Comamos e bebamos. Então nós não estamos mais dispostos ao sacrifício, se necessário, prazeroso e alegre, para que Deus seja glorificado no mundo, que é o ministério de todos os santos. E é por isso que a expectativa de morte não deixou Paulo sem ministério. Ele não ficou olhando na cadeia para a parede, pensando: tudo acabou. Não, ele estava vivo. Então ele estava escrevendo para Timóteo, porque o ministério dele era mais importante que a vida. E isso é ministério, é o ministério de todos os santos. Todos os cultos nada mais são, não é, do que Deus, através do Espírito Santo, nos preparando cada dia mais ao contemplarmos a glória dele na face de Cristo, para o ministério. Então o homem pode continuar, como eu estava vendo esses dias, né? Depois de saber que tinha só 2 anos de vida, 2 anos de intenso ministério.
nós podemos nos afligir se não tivermos uma compreensão clara, sabe, do nosso chamado, que é o Evangelho. Paulo diz: por isso não desanimamos, em 2 Coríntios 4,16, embora exteriormente estejamos nos desgastando, interiormente estamos sendo renovados. Paulo agora já era um homem com uma certa idade, ele não enxergava como antes, naquela época não existia óculos. Eu estou terminando. Ele já não ouvia tão bem, e naquela época não tinha otorrino, nem aparelhos para os ouvidos. Ele já não se recuperava fácil das surras que ele levava, porque naquela época não tinha antibióticos, fisioterapeutas e nenhum tratamento. Ele já não se recuperava fácil das viagens perigosas que ele fazia. Ele via as rugas em sua face, a dor no seu pescoço, na coluna. A memória dele já não era tão afiada quanto era antes. Suas juntas ficavam rígidas quando ele era obrigado a ficar numa posição muito tempo. Ele sabia, como qualquer outro ser humano, que estava morrendo. Mas ele disse: eu não desanimo. Por quê? Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos nos desgastando, vivendo o ministério. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Como? Não é nada uma visão mística. Ao olhar para algo, ele diz no versículo 18: assim, como nós somos renovados, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É isso. Essa é a maneira usada por Paulo para viver o ministério e ver que o ministério é mais importante que a vida, e poder dizer que morrer é lucro, e por isso poder dizer que o viver era Cristo. O que ele via? Alguns versículos depois, 2 Coríntios 5,7, ele diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Isso não significa um salto no escuro, sem evidências. Significa que as realidades mais preciosas e importantes para o homem que está realmente vivendo o ministério estão além dos sentidos físicos. Nós olhamos, entre aspas, para essas coisas que são invisíveis. Como? Com dom de visão? Não, por meio do Evangelho. É o que ele diz. Pela graça de Deus, nós vemos o que Paulo chamava, em 2 Coríntios 4,4, a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E nós fortalecemos nossos corações, e renovamos nossa coragem, ao fixar os olhos e a fitar a verdade invisível e objetiva, que é percebida no testemunho de quem viu Cristo face a face, os apóstolos. No que nós meditamos todos os dias, e no que o Espírito Santo abre as nossas mentes, para ver, enxergar, nos deleitar e sermos equipados, ao contemplar a glória de Deus, a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, para o ministério. E então nós descobrimos que o nosso ministério na terra é mais importante que a vida, como o apóstolo Paulo diz. Então ele diz: não importa, não é, se eu vou morrer, contanto que o ministério seja cumprido. Isso é ministério. É a isso que o Evangelho nos leva. Essa é a verdade para cada um de nós aqui nesta noite. O ministério não é um cargo, é o estilo de vida que em todos os lugares mostra a glória de Deus, a beleza de Cristo, como Ele é totalmente desejável e como Ele é a herança que eternamente nós desfrutaremos, como Ele nos libertou do horror da morte, de tal maneira que nós não precisamos ficar escravos dos confortos do mundo para esquecermos da morte. Nós não estamos mais no comamos e bebamos, porque nós vamos morrer um dia e nós não queremos pensar, vamos tirar o máximo
nós podemos andar como Tindale em direção à morte. Nós podemos cantar com Lutero, se temos que perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Isso é o ministério, essa é a vida. E quando nós perdemos o Evangelho, nós perdemos a definição de todas as coisas. Que Deus nos faça viver plenamente o ministério, que é mais importante que nossas vidas. Vamos ficar de pé.